Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. Gente, hoje eu trouxe uma especialista em RH. Ela vai aqui tirar as nossas dúvidas. Você que está tendo aí dificuldade de contratar, ou você que escuta um amigo que é empresário, empreendedor, falando: nossa, tá muito difícil contratar pessoas. Aquela famosa frase polêmica que a gente ouve que as pessoas não querem trabalhar, mas querem receber. Será que é verdade? Será que é culpa das pessoas mesmo, ou do empresário, ou da empresa, ou o mercado que está mudando e a gente está com dificuldade de encontrar esse meio de caminho? Então, vamos receber ela hoje aqui. A gente vai conversar com uma mulher extraordinária, gente. Ela que é consultora e mentora de carreiras, especialista em RH e uma verdadeira ponte, ó, fica ligado, ponte entre profissionais e empresas. Com uma bagagem incrível, transforma vidas, conectando pessoas às melhores oportunidades e ajudando a construir carreira de sucesso. Então, eu recebo aqui com muita alegria Caroline Barros. Muito obrigada, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Carol. Gabi. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E vamos falar aí sobre esses assuntos, né? Que às vezes são tão polêmicos, né? Tem muita polêmica aqui e eu quero saber como que é trabalhar nessa área para você. É desafiadora demais, por conta das constantes evoluções e desenvolvimento das pessoas e do próprio mercado, né? O mercado ele muda muito, as pessoas também têm mudado cada vez mais, existe aí uma questão de conflito geracional que também dificulta muito o nosso trabalho como desenvolver, né, as pessoas que desenvolvem pessoas, né, treinar quem treina, capacitar quem capacita. Então é muito desafiador. Eu costumo dizer que além de desafiador, é instável, né? Porque as pessoas elas têm os seus dias, bons e ruins. Com E o meu certeza. trabalho depende, né, de outras pessoas. Então, moldar outras pessoas. E então é desafiador, muito É. desafiador. Exato. Eu vejo cada vez mais a necessidade das empresas de trazer uma educação a respeito até de cultura, de como se trabalha, porque eu tenho muitos amigos empreendedores, tá, Carol? Porque eu vim Uhum. desse ramo, né? Trabalhei a vida inteira no ramo do comércio, e a maior dificuldade que eu sempre escuto deles, a maior reclamação, é que não se encontra mais pessoas que trabalhem com compromisso, que as pessoas estão muito descompromissadas. Mas às vezes eu olho o outro lado também, eu que passei por 33 anos dentro de um comércio, eu sei quais foram os erros que eu tive, tanto na hora da contratação, na hora de treinamento, a convivência, né? Eu tive uma grande parcela nessa estatística aí de que Sim, tá difícil, né? sim, Tá sim. difícil contratar, é o que dizem, né? Eu queria saber de você, quais são os maiores erros, assim, que você vê que o empreendedor comete, na hora de contratar? Eu acredito que seja esperar do outro aquilo que você faria. Esse é o principal erro. Principalmente nesse novo mundo, nesse novo mercado, né? Eu falo novo porque a pandemia, ela veio, muitas empresas fecharam, outras se reinventaram, não só empresas, mas também como profissionais. Na época da pandemia, por exemplo, eu trabalhava muito com eventos e cenografia. Então, Hum. ali, eu trabalhava com Natal, Ai, era uma empresa gente. de Natal, que fazia decoração de Natal. Trabalhava só em dezembro? Não, Natal é o ano inteiro. Olha, iludido quem vê o Natal, assim, ó, só a decoração. Mas, gente, Natal é o ano inteiro. Tem gente que fala: "Ah, eu queria ser o Papai Noel", trabalhar uma vez. Não, o Papai Noel trabalha um mesinho, mas as empresas que cuidam de decoração de Natal, não. É É o ano literalmente é todo. o ano É uma inteiro. indústria, É uma né, que fatura indústria, muito. sim. Então, quando nessa época de pandemia, eu estava literalmente trabalhando focada com essa empresa de decoração de Natal. E o que que eu percebi ali? Que as pessoas elas se reinventaram. Então, por exemplo, um mercado de eventos é um mercado muito dinâmico, Uhum. é tudo para ontem, o prazo é muito curto, é tudo para agora. E aí as pessoas se reinventaram nessa pandemia. Eu conheço profissionais, por exemplo, que abriram uma barraca de cachorro-quente e estão até Que hoje. incrível. Por quê? Conseguem ter uma renda, têm uma Uhum. vida muito mais tranquila, muito mais flexível Sim. e acaba conseguindo viver ali e trazer para sua vida, para sua casa o seu sustento.
Então, falando um pouquinho sobre o erro, né, o principal erro na minha convicção, de acordo com a experiência que eu tenho, é esperar do outro aquilo que eu faria. Essa sua frase é incrível, é muito real. É muito É real. muito real. Vem até daquela a olho do dono que engorda Que o engorda o gado, né. gado. "Ah, quer É, fazer direito? Faça você faça mesmo". você mesmo. Mas às vezes passa na nossa cabeça o que o outro quer falar e a gente não tem a competência, a habilidade de É, treinar ele da forma treinar. correta. E larga Exatamente. ele lá e fala: "Nossa". Exatamente. Sem contar que, às vezes, o meu 100% não é o seu. Hum. Então, eu fico aqui sempre na expectativa. Eu gestora, eu líder, eu empresária, fico sempre naquela expectativa, né? Nossa, mas eu quero que aquela pessoa entregue mais, faça mais. Mas será que eu entendo que aquilo que ela me entrega é 100% dela? Hum. Será que falta do meu lado entender, compreender suas limitações e desenvolvê-la, treiná-la, capacitá-la? Né, então também é um erro, porque às vezes a gente acaba contratando alguém com experiência. Ah, eu vou contratar uma pessoa que tem ali 5 anos de experiência para aquela determinada função, E só mas pensa na só competência pensa na técnica. competência técnica. E o comportamental? E a cultura da empresa? E aquilo que eu preciso? Será que está associado, tem relação com o que ela trouxe de bagagem? Então, até a pessoa experiente, ela precisa de um tempo para se adaptar, Com ela certeza. precisa se concentrar naquilo que a empresa tem. Será que eu, como empresário, eu coloco os meus objetivos de uma maneira clara? Porque um erro também é esse, você contrata a pessoa, Uhum. né, coloca a pessoa ali para trabalhar, acha que só porque ela tem experiência ela vai resolver sua Vai vida. resolver sua vida, exato. Às vezes, olha, eu vou falar por mim, tá, gente? Às vezes eu estava tão cansada, cansada que eu acabava esperando isso mesmo do outro, tipo: "Ah, Sim, ele que trabalha aí, faça a parte dele, resolva a maioria dos problemas, que não entre em contato comigo", que é quase impossível. é, Sabe, pelo menos naquele determinado tempo, porque muitas épocas eu só conseguia descansar a hora que o comércio estava fechado. Tipo, à meia-noite até a 10 horas da manhã do outro dia. Era quando eu conseguia desligar o meu cérebro. Então, quando aparecia uma pessoa que me trazia a esperança de resolver todos os meus problemas, eu ficava tão é. feliz, mas não é bem assim que as coisas Não, acontecem. não é bem assim. Eu falo que, assim, na minha carreira, né, eu tive um mentor, uma pessoa que eu agradeço muito, que ele se chama Edgar. Ele foi. Eu tinha 20 e poucos anos, ele me contratou para uma empresa que não tinha RH. Não tinha RH. E aí ele falou para mim assim: Olha, Carol, eu tenho várias pessoas com mais experiência do que você, e o porquê que eu tenho que te contratar? Você não, eu preciso colocar um RH aqui dentro. Você não tem essa experiência de fazer uma implantação de RH e de seus subsistemas. Por que que eu tenho que te contratar? O que você respondeu? Eu não lembro o que eu respondi na hora, eu Aham, mas ele confesso, mas ele contratou. me contratou. Ele me ligou e falou assim: Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma oportunidade, vou contratar você por um salário menor, e se você performar em 3 meses, eu reajusto para o salário que a vaga foi proposta. Falei, ok. Só que sabe qual foi o grande diferencial? Ele me ensinou, Hum. não o que eu tinha que fazer tecnicamente, mas ele me ensinou em relação ao meu comportamento. Então, ali eu tive uma oportunidade de ser uma líder, de ser uma gestora, de desenvolver um setor, de trazer pessoas. E sabe qual foi? Ele falava para mim assim, inclusive eu conversei com ele esses dias, aí ele falou para mim, tá vendo? Aquilo que você na época ficou chateada, hoje você entende. Por quê? Ele falava para mim assim, não seja omissa, faça o que tem que ser feito. Ele me ensinou a ter um olhar mais voltado para a liderança, resultado da empresa, mas uma coisa importante que ele nunca me deixou esquecer: pessoas. Desenvolver pessoas. Eu sentava com ele me ensinava o que eu tinha que fazer, ele me ensinava sobre o produto, porque é importante você entender o que a empresa faz, Com a certeza. história, a cultura, a visão, missão, tudo isso é importante, né? E ele me ensinou. Então, ele foi um mentor para mim, ele me ensinou a olhar para as pessoas como têm que ser olhadas e treinadas, e sempre olhar também para a empresa. Então, é buscar esse equilíbrio, equilíbrio entre gestão, equilíbrio entre resultado, até onde a pessoa vai, o porquê que ela está ali, Sim. se é só pelo dinheiro, se tem uma convicção, se tem por trás, né, ali do trabalho Os dela, os valores. valores. E se tá alinhado aos valores da empresa também. Sim. Não são só valor monetário, Não, né. não. E eu acredito que os valores que motivam as pessoas a acordarem Sim, todos os dias e fazer o que tem que fazer, né. Não é exatamente. trabalhar só hoje essa coisa não cola mais de trabalhar só para pagar conta, Não. e não segura mais. Não.
O que que o dono da empresa, o profissional líder, deve fazer, assim, para permanecer ou para diminuir essa, sabe, esse O turnover que turnover, fala? rotatividade, é. É. Eu acredito que seja principalmente deixar os objetivos da empresa muito claro. Eu vejo muitas pessoas que eu atendo que estão em transição de carreira ou que querem mudar de trabalho dentro da sua principal competência técnica, né, ali na função que Uhum. já executa, mas elas reclamam muito. Eu não sei o que a empresa quer, eu não sei para onde a empresa está indo, eu não sei o que a empresa espera de mim. Então, eu acredito que seja um dos principais pilares, né? A comunicação Trazer clara e clareza. objetiva. Isso, a clareza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ambiente acolhedor. Nós somos seres humanos antes de ser profissionais. Sim. Eu super respeito quem fala, eu, profissional, sou uma coisa e como pessoa outra. Eu respeito, mas eu não concordo. Eu acho que todos nós somos um. Então, se eu tenho um problema na minha casa e eu vou para o trabalho, alguma coisa ali vai impactar. Posso transparecer que não, mas ali no meu emocional, na minha produtividade, pode atrapalhar. Então, eu entendo que a empresa com um ambiente acolhedor e que entenda as limitações do ser humano também é um diferencial, Com certeza. né? Porque assim, hoje, com a experiência, com as vivências que eu tenho em relação à gestão de pessoas e RH, pode ser que, aliás, acontece muito, tá? As pessoas falam, eu tenho uma consulta médica, mas eu vou marcar muito cedo, por mais que seja daqui 3, 4 meses, para não me atrapalhar no trabalho. Mas se a pessoa tá com problema de saúde, Então, e aí? e aí? Então, por isso que eu falo que a empresa, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser humanizada. Obviamente que existem pessoas que extrapolam. Uhum. Existe também. E às vezes, por conta de uma pessoa que tem uma atitude não coerente, Todas né, e pagam. com bom senso, todas pagam. Mas e como que chega nesse equilíbrio? Então, eu acredito que também é um desafio para o profissional de RH, para o profissional de liderança, chegar nesse equilíbrio. E Sim, tudo é um trabalho de educação, conscientização, e volta de novo para a comunicação clara e objetiva em relação à empresa. O que que eu espero exatamente. de você? Exato. Então, clareza, ambiente. É um todo dia. Tem que ensinar todos os dias e não desistir. É aquele trabalho de formiguinha É, mesmo, né? a cultura da empresa, ela não se faz em um dia, uma hora, uma semana. Cultura, ela tem que ser fomentada. Aham. E isso é um processo de todos os dias. É um processo de comunicação, é um processo de abertura, de espaço para que as pessoas elas coloquem ali a sua opinião. Obviamente que nem sempre a minha opinião ou a sua ela vai ser seguida, né? Mas no mínimo respeitada. É claro que uma empresa muito grande, com muitas pessoas, a proporção ela é diferente. Com certeza. Mas tudo isso vai de acordo com o que a empresa busca em relação à cultura. Então, se eu quero uma cultura de pessoas no ambiente mais descontraído, eu tenho clientes, por exemplo, que o ambiente é totalmente descontraído. Aí tem lá uma mesa, um videogame para Aqui os tem. funcionários. Então, Aqui tem o fliperama. É então, é bem a legal. cultura, mas Aham. eu também tenho empresas que não tem nada disso e que tem que ser muito formal, muito padrão. Então, isso também precisa ir ao encontro do que a empresa espera. Você acha que uma empresa que tem um ambiente mais descontraído e a outra que é mais rígido, é conforme o serviço ou o produto que ela entrega? Também, também. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer que as pessoas, elas vão até onde nós deixamos que elas possam ir, né? Então, Sim. por exemplo, se eu tenho uma empresa, vou te dar um exemplo de um cliente que eu tenho. Eu tenho um cliente que ele faz produtos corporativos, brindes corporativos, perdão. O produto dele é brindes corporativos. Então, eles trabalham num ambiente muito dinâmico. E assim, os brindes são brindes que também são São dinâmicos, são criativos? criativos demais. Então, eles Incrível. têm um ambiente ali um pouco mais Até para estimular essa descontraído. A criatividade. criatividade, exatamente isso, estimular a Incrível. criatividade. Só que eu tenho cliente, por exemplo, que trabalha com banco, só banco. Então, todos os dias esse cliente recebe bancários, pessoas de perfil de bancário. Você já entrou num banco, por exemplo, e viu alguém jogando videogame? Nem pensar. Então, Não gosto nem de ver mexendo no celular. então, é um ambiente totalmente diferente. Então, o produto, ele também contribui para o ambiente da empresa, né? Existe o fit cultural. Aham. Então, O qual que que é que é o o fit fit? cultural? O fit cultural nada mais é do que a cultura da empresa.
fit cultural, existem empresas hoje que, para o processo de seleção, por exemplo, para contratar até as pessoas da equipe que o candidato se candidatou, ajuda no processo de seleção, para identificar se a pessoa tem o perfil daquela equipe. O fit cultural, ele nada mais é do que uma construção de cultura. Que incrível. Então, no processo de recrutamento e seleção, por exemplo, existem empresas que aplicam testes de perfil comportamental para identificar seus principais comportamentos e valores para ver se está de acordo com a empresa. E qual a importância desses testes para você? A importância desses testes é porque ajuda a gente a contratar de uma forma mais assertiva. Eu, por exemplo, eu já atendi um cliente que tinha esse perfil um pouco mais descontraído. Aí nós fizemos todo o processo de seleção, eles aprovaram uma moça, a gestora responsável estava afastada na época, e quando ela voltou, ela me ligou e falou: Carol, ela não tem perfil para nossa empresa. Uau. Ela fica muito deslocada, ela não se envolve com ninguém. Era mais introspectiva. Era mais introspectiva. E eles precisavam de uma pessoa de perfil diferente. Ela foi desligada. Porque não houve sinergia. Não houve. Aí, depois eu até tirei como experiência, né? Então, assim, a importância disso. Depois dessa experiência que eu tive, eu modifiquei meus processos de recrutamento e seleção. Sim. Hoje eu aplico mais testes também voltados para o comportamento, não só o técnico. Técnico se aprende. Comportamental é um dos principais pilares, um dos principais fatores que vão fazer você ficar numa empresa ou não. Exatamente. Você precisa se adaptar à empresa, você precisa. É como se fosse um namoro para ver se vai dar casamento, Com né? certeza. Então, assim, os 3 meses, falando de CLT, de experiência, ali é um namoro. É a paixão. É a paixão. Será que eu vou casar? Será que eu vou construir minha carreira aqui? Será que eu quero constituir uma trajetória profissional aqui? Então, o fit cultural, esse processo de entender os valores da pessoa, se estão atrelados aos fatores, né, e valores da empresa, é muito importante justamente para que tenha esse match aí, como dizem no mercado. Muito incrível. E você, como uma profissional especialista nisso, né? De fazer esse match Tem que fazer. entre a empresa e o profissional. Quando que a gente precisa ligar o alerta? Eu acho que essa pessoa não vai desenvolver. Tá lá no segundo mês de contratação. A gente do comércio já tem um olhar mais assim, a gente já sabe mais ou menos, né? Se a pessoa vai ou não, porque o comércio é muito dinâmico, tem que ser muito rápido, ainda varejo, né? Sim, Alimento, tem que ser muito alimento, rápido, a pessoa tem que ser muito higiênica, tem que ser muito simpática, organizada, tem todas essas características, né? E como que um líder pode identificar? O que ele identifica se a pessoa vai ficar ou não na empresa? Pelo interesse dela. Hum, As pessoas, elas falam. Por mais que não seja verbalmente, as pessoas falam. O corpo fala, as atitudes falam. Se você chega tarde todos os dias, isso já é um sinal. Se você tem pressa de ir embora todo dia, já é outro sinal. Claro, né? Desconsiderando os compromissos externos. Mas eu tô falando assim, de não ver a hora de ir pra casa. Aquela sexta, se você vê seu funcionário postando sextou, É mais ou menos isso. Obviamente que existem dias assim que nós falamos, nossa, preciso testar. Mas faz parte, né? Mas assim, as pessoas elas falam, as pessoas elas dão sinais o tempo todo. Talvez um dos principais erros dos gestores e dos líderes, e tem um porquê isso, tá? Que eu já vou chegar nesse ponto, seja ignorar. Mas por quê? Ignorar esses sinais, por um lado, é bom para a pessoa, porque falar, enquanto ela tá aqui, tá aqui. Será que eu vou ter que reabrir o processo, recrutar tudo de novo, é fazer isso tudo? mesmo, Carol. Então, dá um A trabalho. gente faz vistas grossas. Faz. Faz. Não tem jeito. Eu Joga sei. o tapete, depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo. Depois O eu tenho essa importante- conversa, depois eu. É. Depois. E aí, será que depois não é tarde demais? Porque aí você vai ter uma pessoa que já tá mais ou menos adaptada à empresa, que já sabe como funciona, que conhece a sua equipe, que você já, né, gastou ali o maior tempo para ensinar a pessoa quando ensina, né? Sim, claro. Que volta para aquilo que nós falamos no começo. Então, eu acho que as pessoas elas dão sinais. Então. E você acredita que um funcionário infeliz, não satisfeito, pode contaminar os outros? Com certeza. Com toda certeza. Isso é assim comprovado, porque assim, existe amizade. Por trás de um processo, por trás do trabalho, existe uma amizade. As pessoas, elas criam conexões, elas criam laços. E isso também é um fator que ajuda a pessoa a ficar ou não numa empresa, né? E é natural do ser humano. Todo mundo
né, tem esse processo. Às vezes as pessoas elas até precisam de alguém. Existem umas que não, mas Uhum. eu sou um tipo de pessoa, por exemplo, que preciso de apoio. Então, qualquer decisão que eu vou tomar, eu gosto de conversar com alguém. Que seja meu superior ou não. Até para validar, né, suas ideias. Isso, exatamente. Às vezes a pessoa enxerga com uma outra perspectiva. Então, é comum que as pessoas façam esses vínculos, esses laços, né, dentro da empresa. Então, se eu sou uma funcionária, uma coisa que eu vejo muito com os meus clientes. Se eu tenho um cliente, se eu tenho uma pessoa, uma empresa que abriu uma vaga e a equipe está desmotivada, eu posso contratar qualquer um que seja a motivação em pessoa. Quando chegar lá, com 1 mês, 2 meses, ela já vai estar na mesma energia do resto da equipe. Sim, Não tem um contagiante. engajamento, não tem mais. Por quê? Porque as pessoas já estão assim. E aí, sabe o que acontece? Aí vai chegar lá uma pessoa motivada, feliz, não, eu vim aqui para agregar. E vai falar, Ih, olha ali, coitado daquele ali, Meu mais Deus um do iludido. céu, gente, eu vivi tanto isso. É, Senhor amado. tudo muito real, né, Gabi? É tudo muito real, não tem romantismo aqui não. É porque as pessoas romantizam, né? Escondem isso. Como que faz para ressuscitar uma equipe morta? Depende muito, porque assim, a equipe ela é reflexo de quem está ali liderando, Sim. né? Então, acho que assim, para ressuscitar Uhum. esse tipo Porque de você equipe, trouxe, eu já me contrataram para fazer isso, tá? já, Para chegar na empresa e dar uma avivada. então, Você fica fazendo os primeiros. exatamente, os primeiros socorros. Só que E quem é o primeiro que você tem que tem que fazer? ser o dono. Por isso que eu fecho contrato. Eu treino sua equipe, mas eu preciso treinar você também. Exatamente. É isso. É. Então, tem como fazer. É uma virada de chave. Obviamente que todo o processo de crescimento, de mudança e de amadurecimento perde-se, né, pessoas no meio do caminho. Mas faz parte. É até melhor que Exato. perca do que manter ali alguém que não compra a sua ideia. E é o que acontece quando você vai fazer esse tipo de trabalho. Algumas pessoas vão embora mesmo, pede demissão ou arruma uma outra coisa mais alinhada a ela, porque o trabalho de desenvolver o humano, né, desenvolvimento humano, a pessoa começa a se enxergar, fala, oh, eu tenho essa habilidade que Sim, não está sendo bem desenvolvida aqui. E exatamente. sai, ou Exatamente. melhora, fica melhor ali naquele ambiente de trabalho também. Mas o dono, é bem isso que você falou. O dono é o reflexo O da dono é o equipe, reflexo, o líder é o o líder, reflexo. exato. Às vezes eu até tenho um dono super. Eu tenho clientes que o dono da empresa ele entende que precisa mudar, que precisa desenvolver, mas e quem está abaixo dele? Um gerente, por exemplo. Não adianta o dono ter uma perspectiva e o gerente não acreditar. Hum, Também tem isso, né? Então, precisa que o dono, os líderes, supervisores, coordenadores, a nomenclatura para mim não importa, tá? uhum, Tô falando das pessoas que estejam ali claro. na comissão de Uhum, frente, precisam estar alinhados. sim, Se não tiver um alinhamento, não adianta. exato. Não Falando em adianta. comissão de frente, quando a gente decide, algumas pessoas decidem por contratar alguém que é muito bom ali no que faz. No meu caso, um pasteleiro. Ele é muito bom em fazer pastel, ele é rápido, ele é ágil. Eu vejo que ele é tão bom que transformo ele num líder de setor. E muitas vezes não dá certo. Porque ele não está preparado para assumir uma liderança. O que que você acredita que a gente precisa fazer, os donos, os líderes, para subir, passar de ser operador para supervisor ou para líder? Qual que é a competência que essa pessoa precisa desenvolver? Na verdade, liderança se desenvolve. Uhum, Liderança se desenvolve. Então, assim, existem os dois casos. Tem pessoas que já têm uma personalidade, né, que tem essa característica desde sempre. Então, desde criança, é uma criança líder ali. É nato, nasceu com aquilo. E quando a pessoa ela é muito boa tecnicamente, ela entende os objetivos da empresa, ela entende essa questão do resultado, mas ela não sabe fazer gestão, pode se treinar, pode se adaptar a essa pessoa. E é um trabalho de educação. sim. Eu costumo dizer que as empresas elas poderiam ter uma universidade corporativa, né? Boa. Algumas até têm, eu Ah, já participei, então. aqui do lado tem a Universidade do Hambúrguer, do McDonald's. Sim, então, o que que eles fazem ali? Não é só produto. Não. Eles desenvolvem pessoas. Então, assim, o que eu vejo muito hoje das empresas é um dos principais problemas que eu enfrento com alguns clientes. Eu promovi o fulano. Ele entregava muito bem, mas agora
ele não entrega o que ele tinha que entregar e as pessoas que estão abaixo dele, a promoção diretamente à liderança, tá? Aham. E as pessoas que estão abaixo dele também não entregam, estão Aham. todos desmotivados. Ele não presta. Será que é ele que não presta? Ou será que eu não soube aproveitar a competência dele técnica e ajudei nas habilidades comportamentais? E todo processo de mudança traz desconforto. Claro que traz. Faz Traz dor. parte. Crescer dói, né? Então, assim, e o que que eu faço? Por isso que eu sempre volto. Vem de cima, é o reflexo, né? Existem esses processos de competências. E como que eu vou desenvolver essas competências? Treinando, conversando, educando. Não Sim. tem outra estratégia. Agora, as pessoas que elas já nascem, né, com essa questão de liderança e tal, às vezes elas não necessariamente olham para o produto. E a gente também tem que olhar para o produto. E aí volta para quem desenvolve. Quem desenvolve pessoas tem que ajudar a encontrar esse equilíbrio entre o humano, o produto, E o o resultado. equilíbrio e resultado. Exato. Porque senão não dá E certo. agora sim, pensando em resultado. Você acredita mesmo que o comércio, ó, o mercado, ele é inclusivo? Quando a gente pensa em resultado, vai, a gente falou de mulheres que engravidam e precisam tirar uma licença, de doença, né, que as pessoas precisam se cuidar, e a gente vê que muitas pessoas estão pegando licença por conta de transtornos, né, Sim, mentais, sim. até pelo ambiente da Burnout, empresa. enfim. Como que tá isso daí no mercado? É inclusivo? As pessoas respeitam mesmo? A mulherada respeita as diversidades? Eu já trabalhei com vários tipos de empresas e vários perfis. Hum. Eu já trabalhei com empresas, né, nesse meu processo de consultoria, que me chamavam e falavam assim: nós somos uma empresa inclusiva. Sim. E são mesmo. Uhum. Empresas que preferem contratar uma mulher que tem um filho pequeno, porque sabe que precisa do trabalho, investe num auxílio creche para essa mulher, Olha que sabe? incrível. Flexibiliza o home office. Existe. Uhum. Existe sim. Mas eu também já vi muitas empresas que falam: nós somos uma empresa inclusiva, não só em relação às mulheres, mas em todas a diversidade, né, que nós Sim. temos no mercado em relação às pessoas. Só que aí, isso lá na frente para divulgar, mas nos bastidores me chamam e falam assim: olha, Carol, eu não quero contratar mulheres que acabaram de ter filho, que têm filho pequeno, que não tem rede de apoio. Nossa, e as que mais precisam. E acontece. Então, assim, hoje em dia, eu não estou generalizando, até Claro. mesmo porque existem empresas muito que pensam muito nessa questão, né, social, nessa questão de diversidade, enfim. Mas eu vejo que é muito falado e pouco aplicado. Sim. Dá para contar nos dedos as empresas que realmente colocam isso na sua missão, visão e valores, né? Não só mulheres, mas tantas outras questões, né? De vulnerabilidade, inclusive, inclusão de pessoas que tiveram já problemas com a justiça. Aí eu vejo lá empresas que falam assim: ah, eu não vou contratar fulano porque ele já processou outra empresa. Mas será que a gente considera o porquê ele processou outra empresa? Será que é uma pesquisa mais profunda ou só olha lá, faz uma pesquisinha simples, vixe, abre um processo, por exemplo. Então, eu acredito que existem os dois lados, de acordo com a minha experiência, daquele que realmente faz e aquele que só finge que faz. E Entendi. nos bastidores é totalmente diferente. Então, eu acredito que não dá para romantizar isso. A gente tem que falar o que realmente O que acontece, aplica, né? o que aplica. Carol, e tá certo o dono de uma empresa ligar, ou o líder ali do setor ligar para uma outra empresa para pedir referência? Eu É acho que correto isso? Tá na lei? Eu, Pode? é assim, pode sim, mas o LinkedIn, ele ajuda muito isso, Ah, porque sim. existem as recomendações do LinkedIn. Então, hoje, com esse avanço da plataforma, todo mundo fala A do ligada LinkedIn. antiga, né? Não, mas tem muito, viu? Até mesmo porque para cargos mais operacionais, as pessoas não têm LinkedIn, nem sabem o que é essa Uhum. plataforma. Então, por exemplo, eu vou contratar um cozinheiro. E eu preciso que seja um cozinheiro bom, higiênico e todas aquelas competências que nós já sabemos. Só que o cara não tem LinkedIn. Ele nem sabe o que é essa plataforma. Existem uns que sim, que tem. Eu tô falando aqui de Uhum. uma situação específica, tá? É, Aí eu entro no LinkedIn da pessoa
Ou não tem, ou não tem LinkedIn, ou não tem nada escrito, né? Não tem problema eu ligar e pedir uma referência. Não tem problema. Mas, por outro lado, nem sempre a referência ela é assim, confiável. Porque eu posso ter feito muita coisa errada na empresa, mas eu passar o contato ou buscar o contato de alguém que gostava de mim. Entendi. É verdade. Então, Faz assim, sentido, eu nunca tinha pensado nisso. eu já peguei casos assim. Uma vez eu liguei para uma pessoa para buscar uma referência para uma outra empresa de um candidato que eu pré-aprovei. Aí eu conversei com o supervisor dele. Aí eu não senti alguma coisa. Firmeza. Ele falou super bem do rapaz. Aí eu não senti firmeza. Consegui o contato do RH e a moça do RH falou: olha, esse rapaz ele foi mandado embora por justa causa. Não falou o motivo, obviamente, nós também não vamos ficar, Mas já né? significa Mas muito. já significa muito. Porque não é fácil, assim, não é simples dar uma justa causa, né? Não, tem um Quais são os processo. passos, assim? Aí eu pesquisei, vi se tinha algum processo dele contra a empresa. Não tinha. Isso para mim já foi um alerta. Eu falei, então, se ele foi mandado embora por justa causa, não processou a empresa tentando reaver o que aconteceu, né? Esse desligamento, então para mim já é um alerta. Claro. E então o LinkedIn hoje ele ajuda muito. Por que que o LinkedIn ajuda? Porque você entra lá nas recomendações e você consegue ver o perfil de quem recomendou a pessoa, né? Então, se você vê o perfil de quem recomendou, viu que a pessoa tá ali e trabalhou diretamente com a pessoa, que é um perfil, enfim, de uma pessoa que tem um trabalho sério, aí fica um pouco mais fácil de você ver essa questão da recomendação. Com certeza. E falando da justa causa, quais são assim os passos? É só faltar Hum, já da justa causa? O que que é uma justa causa? Na verdade, a justa causa, ela depende muito do contexto de toda a situação. Então, por exemplo, uma fraude dentro de uma empresa. Fraude. Uma fraude. Eu, funcionária, fui lá e apliquei um golpe na empresa que eu trabalho. Isso é uma justa causa. Sim. Isso é uma justa causa direta. Mas, por exemplo, faltas injustificadas, aí vai, advertência, uma série de advertências, 3 advertências. Depois aconteceu alguma coisa, suspensão, uma série de suspensão, até que soma-se Uma série, e né? dá a justa causa. Depende muito do tipo de problema que a pessoa ela tá passando ali dentro, se ela o que ocasionou para a empresa, quais foram os prejuízos. Enfim, depende. É tudo muito, tem que ter muito contexto para poder falar sobre a justa causa. Sim. Mas não é muito comum Uhum. acontecer a justa causa, né? Assim, não tanto quanto nós gostaríamos. Acontece, mas no geral, pelo menos pelas minhas experiências, foram poucas as justa causas que eu já vi. Entendi, certo. E em relação à mulher, assim, várias notícias passam. Às vezes você vai lá para o Instagram, o exame, aquelas Globo, passa lá que mulher ainda recebe menos do que homem no mesmo cargo. É verdade isso? Eu acho que isso já está um pouco mais equiparado. Já tá Já. Eu acho que até uns 4, 5 anos atrás existem sim os preconceitos, tá? Mas a Uhum. questão salarial, mais uma vez, vai depender muito do que a empresa ela acredita e quais são os princípios da empresa. Eu tive clientes que o dono da empresa era super machista. Um cliente que eu tive super machista, não, porque mulher não pode ser gerente, mulher tem que ser de coordenadora para baixo. E eu já Isso tive, dele. por exemplo, a Avon é uma referência que eu vi esses dias até uma entrevista da diretora lá de RH, uma super referência, e ela falava sobre questão salarial. O salário de muitas mulheres eram maiores do que salários dos homens. Uau! Então, assim, tudo depende do nível, né? O nível hierárquico, o nível de responsabilidade, tudo depende. Eu acho que essa questão de salário não existe, obviamente que existe, mas menos do que o preconceito em relação a contratar uma mulher que acabou de ter filho, por Uhum. exemplo. Antigamente podia pedir exame de gravidez na contratação, né? Agora Hoje não não pode mais. mais. É contra a lei, né? É. E nem pedir antecedente criminal. Antecedente criminal também não. Hoje em dia existem vários sisteminhas, né, que você coloca os dados da pessoa e você puxa ali todas as informações. Mas não é, assim, de bom senso e ético pedir um atestado de antecedente criminal no processo de contratação. Entendi. E Carol, assim, tá mesmo difícil de contratar? Tem Muito. mais vaga? Porque assim, a gente olha, índice de desemprego aumentou, diminuiu. E tem tanta vaga disponível.
como que a gente pode enxergar esse cenário? O cenário de contratação, existem alguns fatores. Então, por exemplo, o mês que nós estamos, Dezembrão. dezembrão, final de ano. Final de ano, para contratar, é muito mais complicado. Por quê? Existem vagas temporárias. Sim. E as vagas temporárias, elas não é que elas pagam muito dinheiro, mas elas pagam um valor que a pessoa ali que está desempregada consegue, por exemplo, viver, tira depois um período de férias e volta para o mercado janeiro, Pegar fevereiro. um fôlego, né? Sim. Até financeiro. E aí, então, assim, por exemplo, contratar para vagas operacionais. Essa época ela é muito mais difícil, porque tem shopping center contratando, Uhum. né? Então, contrata vendedor, aí tem comissão, aí depois é um prazo de período determinado, então a pessoa se organiza, fica em casa depois uns dias. O que que eu percebo é, existem os dois lados para que essas vagas e essas pessoas desempregadas não se encontrem. Existem empresas que exigem muito dos profissionais e existem profissionais que não estão a fim de trabalhar. Então, por exemplo, não quero trabalhar home office, não quero acordar muito cedo, quero ganhar muito dinheiro, não quero ficar presa dentro do ônibus, não quero pegar muito trânsito. Não estou disposta a isso. Então, às vezes até consegue aí um auxílio do governo, enfim, uma cesta básica da prefeitura. Vai muito daquilo que a pessoa tem como objetivo. Por Da isso que eu falo, ambição. vai muito da ambição. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho funcionários, né? Eu conheço pessoas que trabalham para ganhar um salário mínimo, estão dispostas, levantam cedo, pegam um ônibus, moram longe e vão porque tem um objetivo de trajetória profissional. Se eu não tenho o objetivo de desenvolver minha trajetória profissional, eu não vou. Pra quê que eu vou acordar cedo? Pra quê que eu vou ganhar pouco? Ouvir encheção de saco de chefe, de cliente? Pra quê? É o famoso imediatismo, né? Imediatismo. Nós estamos Uhum. vivendo hoje numa era e num tempo muito imediatista. E a internet, ela nos traz isso, né? Então, assim, eu lembro que não muito longe, 10 anos atrás, nós não tínhamos essa informação que nós temos hoje. Então, hoje a gente entra na internet e vê a vida do influencer. É linda a vida dele. É tudo lindo, é tudo perfeito. Tem a pele boa, anda mora numa super casa, anda com um carro bom. E E aí, assim, a maioria é mentira. exatamente, a maioria é mentira. Só que na geração de agora, né? A geração que está indo para o mercado de trabalho agora, olha isso e fala: nossa, será que eu posso tentar isso também? Eu não quero ter que trabalhar tanto, Eu quero começar ser minha. isso. Existe isso. É claro que existem outras pessoas com outros perfis, mas eu tô falando assim, pela minha experiência no que eu vejo mais hoje, o imediatismo. Então, recentemente eu peguei um caso, uma cliente me ligou e falou: Olha, Carol, tô com um problemaço aqui. Eu acabei de trazer uma pessoa para coordenar uma área para mim e eu tenho um analista que está aqui há 3 meses dando o maior show porque eu não promovi. Aí eu fui entender o contexto. Moço novo, acabou de entrar na empresa, a pessoa que ela levou já tinha uma bagagem de 15 anos de experiência dentro do mercado e o menino queria porque queria a promoção. Ele tinha criado uma expectativa irreal. Sim, exatamente. Mas o que que eu vejo que as pessoas esquecem hoje? Da trajetória. A Hum, nossa vida ela é baseada em trajetórias, em sim. passos. Então, assim, eu quero a promoção, mas as pessoas não têm maturidade para identificar, para avaliar que elas não têm ainda competência necessária para ser promovida para tal cargo. E aí, às vezes, quem vai do mercado, né? Sai do mercado e entra numa empresa, sofre um preconceito por conta disso. É mal visto, mal olhado, não é bem recebido pela equipe em alguns momentos. Tem Por quê? hostilidade. Exatamente. Então, existem vários pontos. Então, para ser um pouco mais objetivo em relação a essa pergunta, tem os dois lados. As pessoas que não querem tanto aquele compromisso, que não têm essa vontade, que querem ganhar, Tá de boa. tá de Se boa, contenta com o com o que que já tem. tem e que não estão a fim de ficar ouvindo Ordens, ordem, exatamente. E ter também horário. tem as empresas que, olha, eu divulgo vaga todos os dias praticamente nas minhas redes sociais. Eu faço parte de um grupo de apoio e eu divulgo vagas. E eu Uhum. recebo muitas vagas. Então eu vejo vagas que eles querem contratar analista com experiência de gerência para pagar como assistente. Aí eu falo, não é possível. Existe isso também. Existem empresas que abusam
E quando você vê o abuso, tá ali na Na descrição, cara. tá na cara. Aí pode ser que no dia a dia não seja assim? Pode ser. Mas se ali na descrição da vaga que você tem que atrair, reter candidatos, buscar pessoas, você já espanta, quem dirá no dia a dia? Meu Deus. Às vezes eu posto algumas vagas, aí as pessoas mandam pra mim no direct, Carol, é isso mesmo? A empresa tá pedindo isso? Sabe, às vezes é inglês e espanhol fluente e a pessoa tem que ter no máximo 25 anos. Tudo bem, pode ter pessoas no mercado com 18 anos com Olha, inglês e se a espanhol. gente for puxar, uma vez eu entrei no curso de inglês, ele falou assim que só 5% da população brasileira falam realmente inglês e parece que 2 ou 3% é fluente. 5% entende? E Então, aí, como que então. pede? Aí sabe o que acontece? As empresas falam, nossa, mas eu não consigo contratar. Mas o que você está pedindo, empresa? Será que tem o que você está pedindo? Então, é muito difícil essa questão das vagas, né? Então, eu já vi indicadores do Ministério do Trabalho. Então, tem um monte de vagas abertas aqui nessa região. E eu tenho várias pessoas desempregadas aqui Que precisam que do trabalho. precisam do trabalho. Só que aí, quando a gente vai ver, aí faz todo o processo de seleção e mesmo assim essas pessoas e essas vagas não se cruzam. Por quê? Porque algumas pessoas, as empresas não aprovam o candidato porque acha que aquela pessoa não vai entregar, não vai performar, ou tem a questão da cultura também, pode ser que não esteja de acordo com a cultura, e aquelas pessoas que declinam, que não querem porque ou entrou ali na empresa, às vezes achou, tem até a questão do ambiente, eu achei um ambiente pesado. Achei um ambiente. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Não gostei muito da entrevista. Achei o recrutador mal encarado. Achei que a empresa não me recebeu bem. Então, então não Sabe? depende só da economia do país, né? Ah, é porque a má gestão, Não. porque todo mundo coloca a culpa no presidente, né? Nem é só. Não é só. Eu acho que existem. É o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. Não é Ah, só. Não é governo. Não uhum. é só isso. E outra coisa. As pessoas querem começar numa empresa e não querem se desenvolver, não querem estudar. Meus mentorados perguntam: o que que eu tenho que fazer, por exemplo, na transição de carreira ou para dar um passo à frente em relação à minha trajetória profissional? A resposta é uma: estude, busque informação, busque aprender e tenha principalmente maturidade emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional, né? Que são duas palavrinhas que tá na boca de todo mundo, inteligência emocional. Mas o que é a inteligência emocional? Eu acredito assim que a gente precisa se desenvolver como seres humanos, sim. A inteligência emocional, essas duas palavras juntas, às vezes elas são incoerentes, né? É, Porque não tem muita inteligência na emoção, né? é, Mas é fazer a gestão das emoções de isso. forma adequada. Mas como que a gente faz isso? Se conhecendo, Se entendendo o que a conhecendo. gente quer da vida. Sim. Por isso que quando eu trabalho processo de mentoria, eu gosto muito de trabalhar no autoconhecimento, porque as pessoas, elas, às vezes, elas se perdem tanto em si que acabam perdendo a identidade. Então, trabalham tanto para sustentar a casa, sustentar a família, para conseguir alcançar seus objetivos, que perdem a sua identidade, não sabem o que querem, Não sabe nem sonhar não mais. sabem. Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão do autoconhecimento. E eu vou falar para você, é através do autoconhecimento que as pessoas identificam suas maiores fragilidades, suas maiores competências e buscam aquilo que lhe fará bem, e não aquilo que é só o dinheiro. Volta naquela questão, nem é só o dinheiro, o monetário, né? Exatamente. Então, Como funciona a sua mentoria? a mentoria, na verdade, ela é um processo personalizado. Então, eu gosto de conversar com as pessoas que me procuram antes. Aí, eu até não cobro nada nesse primeiro contato. E aí, a pessoa me fala qual é o objetivo profissional dela. Então, eu atendo desde uma pessoa que vai procurar o primeiro emprego e não sabe por onde começar, ou aquela pessoa que está há 20 anos numa empresa ou numa trajetória profissional e quer fazer uma transição, quer mudar, ou pessoas que estão numa empresa e que querem ser promovidas e não conseguem, enfim, eu atendo de Uhum. tudo, e aí eu personalizo de acordo com o objetivo. Então, eu entendo o que a pessoa quer, trato muito essa questão do autoconhecimento, faço um trabalho reflexivo para que a pessoa entenda quais são seus principais pontos, né, e seus objetivos, porque às vezes, Gabi, são coisas que as pessoas ali no dia a dia não param para pensar, e o óbvio também precisa ser dito, Claro que precisa. precisa ser pensado.
Às vezes o tá na né? cara, ela não tá enxergando. Exatamente. Então, o trabalho de mentoria é um momento onde a pessoa olha para si. Ela olha para si e fala: é o meu momento, eu estou fazendo algo por mim. E aí eu vou tratar toda a parte técnica, né? Então, se a pessoa quer procurar um emprego, por exemplo, aí eu vou passar todo o direcionamento para que ela encontre um emprego. Se a pessoa ela quer mudar de carreira, então eu passo todo o direcionamento para que ela faça a transição. E é personalizado. De Então, acordo com não as de características acordo com as dela. características e objetivos. Eu não consigo padronizar o processo de mentoria. Sim, e nessas horas de transição de carreira, é tanta confusão que vem na nossa cabeça de como seguir, ter uma mentora do nosso lado, com certeza traz mais segurança, né? Sim, A gente pisa um pouquinho mais firme, né? eu falo para os meus alunos, meus mentorados, eu não faço nada sozinha. Eu passo o direcionamento. Vai deles, vai de cada um, interesse, fazer o que eu peço para que seja feito, porque se a pessoa segue o que eu falo ali, dá certo. Mas tem gente que espera o emprego cair do céu. Não funciona dessa forma. Procurar emprego é um processo também. Como todo processo, existem, né, suas dificuldades. Com certeza. E E você acredita que o LinkedIn é uma ferramenta importante nessa procura? muito. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas estão muito apegadas ao LinkedIn. Não é só o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma plataforma importante, é uma plataforma que nos ajuda a ter muitas conexões, a entender o que está acontecendo no mercado, mas a gente não pode se prender no LinkedIn para procurar emprego. Não é só o LinkedIn. Existem outras plataformas muito boas. Hoje em dia, não tem mais aquilo de levar currículo na porta das agências, Você para né? entregar currículo. Eu fiz muito isso. Hoje em dia não tem mais. Mas assim, eu vejo muitas pessoas, o LinkedIn, o LinkedIn. Não existe só o LinkedIn. Gosto do LinkedIn, é uma plataforma muito boa, completa. Existem muitas vagas, mas a gente não pode limitar, Aham. né? Porque se você limita a busca só pelo LinkedIn, consequentemente, a oferta vai ser muito mais limitada também. Sim, nem todas as vagas estão no Não, LinkedIn. nem todas as vagas estão no LinkedIn. Muito bom. Nem todas. Outra pergunta que eu quero te fazer, assim, são aquelas perguntas que eu fico pensando quando eu leio as notícias, sabe? Eu fico refletindo sozinha e tem uma especialista aqui do lado. Legal trocar essa ideia. É, o pessoal, alguns gurus, né, coaches, algumas pessoas que se dizem mentoras, falam que hoje não precisa mais fazer faculdade, que você tem que desenvolver aquela habilidade, às vezes um tecnólogo, um cursinho mais rápido. Você ainda sente a importância de se fazer faculdade? Qual que é a importância de fazer faculdade, olhando assim hoje para as vagas e é bom ter faculdade? É essa a pergunta que eu quero A fazer para fa- você. eu entendo o que essas pessoas, esses coaches, eles falam em relação à não faculdade. Eu super entendo, mas eu vejo a faculdade além do que ela é em relação à formação. Eu acho que a faculdade ela é um processo de adaptação, de resiliência, de persistência, de renúncia, porque você tem que renunciar muita coisa, foco exatamente. Então a faculdade, ela é uma escola para você não só adquirir o conhecimento sobre um determinado assunto, determinadas matérias, mas a faculdade ela te prepara, né? Ou ela te fortalece em relação ao mercado de trabalho por conta de todos esses pontos e dessas características né, o fato de fazer faculdade nos traz. Exatamente. Então, eu entendo, não concordo, como eu disse, para mim Uhum. a faculdade ela vai além de adquirir o conhecimento e ter um diploma ali, vai além disso. Claro. E eu acredito que a educação, né, a especialização, ela faz parte de um processo de profissionais mais qualificados, mais coerentes com aquilo que nós, né, temos aí para aplicar. Não adianta eu falar, eu sou psicóloga, por exemplo, e ter feito cursinhos. Tudo bem, parte do processo da psicologia ou de qualquer outra carreira, qualquer outra profissão, está muito aplicada à prática, à vivência ali, o dia a dia. Mas por que não, né? Migrar e conciliar a sua experiência, a sua vivência com um aprendizado mais teórico. Claro. Fora os estágios, fora as pessoas que você vai conhecer dentro de uma faculdade, as ideias que você vai trocar, Sim. né? E quando você que é uma especialista em RH, você olha lá as especificações da vaga, a maioria pede curso A universitário. maioria pede.
É A muito maioria raro, pede. assim, para um cargo mais de coordenador, de supervisor, até Sim, de diretoria. sim. É muito raro É não pedir raro, é faculdade. raro. Só que a faculdade, por outro lado, ela também não quer dizer nada. É, Ela não quer dizer que você vai ter sucesso profissional. Porque às vezes, olha, eu vejo muito candidato com 3, 4, 5 graduações, mas não consegue falar numa entrevista, não consegue ter didática, né? Às vezes a faculdade, muitas pessoas, por exemplo, só têm a faculdade, mas não têm a experiência. E isso também é um problema, né? Porque existe, exatamente. tem que ter esse equilíbrio. Então, como conciliar? Mais uma vez, a gente volta para o equilíbrio. Então, se eu estou fazendo uma faculdade, por exemplo, vamos buscar um estágio. Eu tenho um mentorado que ele tem 36 anos de idade. Ele falou, ele me procurou, ele falou, Carol, eu trabalho na área operacional, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma faculdade, eu faço uma faculdade e eu quero trabalhar numa área específica e eu estou estudando. Vamos fazer a transição? Vamos. E Muito ele bom. tá ele falou pra mim, ó, já cuidei da minha família, cuidei dos meus filhos, agora eu quero olhar pra mim. Nunca é tarde. E sabe o Nunca. que que ele tá buscando? Estágio. Olha Pra isso. que ele consiga virar essa chave do operacional, né, pra essa chave mais daquilo que ele busca como objetivo profissional. E eu acho a história desse rapaz muito inspiradora. Aham. E ele entendeu, ele tentou diversas vezes, diversas formas de entrar na área que ele gostaria, mas ele entendeu que ele precisava estudar e dar um passo para trás para que ele conseguisse migrar. E Feliz, acontece. claro, e feliz essa empresa que eu contratar, Feliz essa porque empresa que eu a contratar. mentalidade dele é totalmente Muito, diferente. muito. E assim, é uma pessoa que se esforça, né? E ele sabe quais são as limitações dele. No processo de mentoria, ele fala: olha, eu preciso melhorar isso. Isso é a mentoria, né? É, na igreja, eu aplico mentoria para os jovens, cada 15 dias aos domingos. Uhum. E é uma coisa que eu sempre falo para eles: aproveitem a oportunidade, porque na idade de vocês, eu não tive ninguém para me orientar, direcionar, para me falar assim: ó, faça um teste vocacional, Exato, né? Então, exatamente. aproveitem a oportunidade que vocês têm, porque oportunidade é oportunidade, Aham. né? Para que vocês possam se desenvolver e buscar ali uma trajetória que te faça feliz. É igual quando eu saí do CLT. Eu saí do CLT para empreender. Hoje eu trabalho muito mais, mas eu trabalho mais feliz, Aham. né? Eu faço as coisas com mais prazer. E eu acho que nossa trajetória profissional, ela é isso. Ela é buscar aquilo que esteja de acordo com o nosso objetivo, com aquilo que nós gostamos, para ter aí um equilíbrio, uma relação saudável com o mercado de trabalho. Sim, e o que te fez sair do CLT e virar uma empreendedora? O que me fez sair, Uhum. eu acho que foi ver os meus pais no CLT. Ah, Eu falava para eles que eu não nasci para bater ponto, nada contra, que todo mundo não, tá tem sua bom. característica, seu Uhum, claro, perfil, com certeza. mas eu falava isso para eles, que eu não nasci para bater ponto. Eu nasci para bater cabeça no É empreendedorismo. isso aí. Nasci para resolver problema, para ter dor de estômago, para para Pronto, ficar todo dia uma estressada, novidade. para todo dia ter uma novidade. Então, e sabe o que é assim, Gabi? Eu sempre fiz mentoria, eu sempre apliquei mentoria, eu trabalho com RH desde os meus 16 anos, E desde a minha primeira RH experiência. é educar, não é? É educar. Hum, RH é desenvolver. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas empresas ou algumas pessoas que falam: ah, RH é contratar e demitir. Não. RH não. vai muito além. Né? RH olha para a pessoa, olha para o clima, para a cultura, para o desenvolvimento, para o Exato. treinamento, para a qualidade, para o desempenho, para o resultado, para os indicadores. RH olha para tudo isso. Eu acho que se for assim, eu como farmacêutico olhar o RH como um órgão ali do ser humano, é o pulmão mesmo, que É, faz tudo fluir, faz. respirar, e Faz o tudo marketing é o fluir. coração, O né? marketing é o coração. O financeiro tem ali também uma função. Então, o RH, ele vai além de contratar e demitir. E eu sempre gostei de pessoas, né? Então, eu saí dessa questão do CLT, né? Trabalhava no CLT justamente por isso, porque eu sempre gostei e eu não gosto, por exemplo, de ficar presa em um único projeto. Então, quando eu hoje, né, eu tenho vários projetos, várias empresas, vários mentorados, eu atendo tanto pessoa física quanto jurídica, e isso agrega valor para mim, Sim, um claro. valor, um conhecimento, né? Uhum. Uma questão de flexibilidade, adaptabilidade muito grande, que é o que eu mais gosto na minha profissão. Então, foi basicamente por isso que eu comecei a trabalhar
nessa questão de empreender, apesar de ser bem desafiador, né? Há quantos anos você tá, Carol? Vou fazer 32 esse mês. Uau, com 15 anos você começou na RH. Vai fazer 16 anos. Eu comecei a trabalhar com RH com 16 anos. Foi meu primeiro emprego. Minha primeira experiência foi em estágio com RH. Uau. E aí eu continuei, gostei, fui trabalhando, estudando e me desenvolvendo. Então, qual que é o principal segredo, né? Assim, para que eu desenvolva pessoas, eu também preciso ser desenvolvida. Com certeza. Então, eu faço mentoria para mim, eu participo de grupos de mulheres empreendedoras, de mães. Eu não tenho filhos, né? Mas assim, eu vejo essa questão de ser mãe com um olhar muito diferente. Eu tenho um carinho muito especial, porque não é fácil você já ser mulher num mundo que infelizmente ainda existe o machismo, o preconceito. Aí você é mãe, você cuida da casa, você cuida da vida, você cuida de tudo, né? Já é algo natural para a mulher. Aham. Existem homens que fazem isso, sim, mas eu tô falando mais voltado socialmente falando, que já é mais natural, É o né? dever, O né, da mulher. dever, Você acha que exatamente. existe esse equilíbrio entre o profissional e o maternal? É a mãe? Como que fica esse mercado para essa mulher que tem filho? Ela consegue caminhar na mesma velocidade que o homem? Olha, de acordo com as minhas experiências Uhum. e com o que as minhas mentoradas falam, não. É desleal. Sabe que a maioria fala pra mim que o filho é da mãe. A maioria fala isso pra mim. Salvo raras exceções. Salvo raras exceções. Existem. Eu já vi Raras. pais assim que, sabe, que cuidam, que abrem mão, né? Eu conheço uma pessoa que a mulher foi pro mercado e o homem ficou em casa para cuidar da família. É uma decisão da É família. uma Tudo decisão bem da também. família. Aham. E dá super certo. Então, mais uma vez, volta para aquilo que nós falamos. Vai depender do objetivo de cada um, da estrutura familiar de cada um, do conceito que cada um tem. Então, esse casal, por exemplo, eles têm o mesmo pensamento. Sim, Mas e se é um casal que o homem pensa diferente da mulher nesse sentido? sim. É, Alguém tem que ficar em casa cuidando, sim, educando, porque não é cuidando só no zelo, é na é na educação, no educação, desenvolvimento da criança. exatamente. E a gente sabe quantas pessoas influenciam Sim, nessa educação, né? sim. E assim, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu não sou casada. Para mim, não é fácil, não. É, eu A imagino. realidade é totalmente diferente. Eu dependo muito das pessoas. Para estar aqui, eu tô dependendo de uma pessoa incrível na minha vida, que é minha mãe. Mãe, muito obrigada. Ela tá lá com os meus filhos, como sempre. E, e assim a gente caminha conforme dá, mas eu tenho que rejeitar Exatamente. várias propostas, eventos que seriam uma oportunidade de trabalho para mim. Eu tenho que falar não. Hum, Às vezes eu fico em desequilíbrio emocional, sim, Eu por imagino. isso, Sim. sofro. Aí às vezes eu sofro por trabalhar demais e deixar meus filhos com outras pessoas, sofro também. Então a gente nunca tá plena É, em cada posição que tá, não dá pra é, seguir na exatamente. plenitude. Pelo menos isso é comigo, tá, gente? Eu não sei com você, outra mãe, né, que É. tá aqui nos ouvindo, né? Sim, porque às vezes tem mulheres que não sofrem desse jeito que É. você tá falando, e Uhum. tudo bem, né? Existem outras mulheres que falam, ah, faz parte, tem isso muito bem E, resolvido, e e bora pra bora pra frente, toca o frente. barco. Sim, na verdade não existe uma receita, né? É. Não existe um padrão, vai de cada um, vai do que cada um pensa, do que cada um quer. E o importante é não parar, né? Então, É. eu atendo muita gente também que fala assim: ai, Carol, eu parei a minha vida para cuidar da família e Nossa, que hoje eu pesado, vejo que né? não vale a pena. Eu Oh, meu escuto Deus, isso. pesado demais. Eu escuto Sim. isso, Uhum. não pela família, mas porque assim, meus filhos cresceram, é, todo mundo fez alguma coisa e eu, onde que eu fiquei? Então, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas, olhem também para si, para as mentoradas e mentorados, né? Não é só para, você não precisa fazer só para o outro, você não precisa viver só para trabalhar, você não precisa viver só para agradar o outro, mas onde que você fica dentro desse Exato. processo? Eu fico numa dicotomia terrível, porque eu falo assim, filho é uma missão. Se você teve filho, é sua obrigação, é seu dever cuidar deles até eles conseguirem bater as asas aí com É, firmeza, abraçar o mundo, né? Sair, voar. Se você negligencia essa parte, que normalmente é do 0 até os 18 anos, uhum, é um tempão aí, é, é uma é jornada, uma né? jornada.
você pode colher frutos e eles também, né, adversos, assim, Sim. positivos também. Não dá para contar com a sorte. Eu acho que mãe é ser uma missão. E o que eu vejo é um desrespeito com essa missão. Muito desrespeito, tanto por parte das empresas, Uhum. quanto por parte da concorrência, Sim. né? Eu acredito que um equilíbrio aí pode ser conquistado, mas não depende só daquela mãe, né? Não Não. depende só da mãe, depende de toda a aldeia, né? Do ecossistema que ela Sim. convive. Sim. Dá para amenizar essa competição, esse desequilíbrio entre o homem mesmo, né? Uhum. E assim, feliz é da mãe que pode cuidar dos filhos e está satisfeita com Sim, com isso. certeza. Enxerga isso como uma missão. Agora, aquela que realmente quer seguir uma carreira, pensa bem antes de ter filho. Pensa muito bem. Eu tive filho sem pensar muito, mas assim, eu assumo a minha responsabilidade como mãe, mas tem pessoas que têm e terceiriza essa É. educação e vai com a culpa, viu? É. Não adianta falar, tá tudo bem. A culpa é da mãe também, É. não A só o culpa é da filho. mãe. Exatamente. Essa é a minha opinião de hoje, gente. Eu não sei daqui uma semana, um mês. É. Pode mudar. Olha, eu posso acordar no outro dia pensando, É. eu quero só seguir minha carreira. É. Exatamente isso. Mas nós somos isso. Nós somos seres humanos que estamos em constante evolução. Nosso pensamento muda, né? As nossas experiências modificam os nossos pensamentos. Não é Exatamente. verdade? Então, assim, eu não vejo problema em você falar algo hoje e amanhã você mudar de ideia. Ué, só porque tá escrito na pedra, não tem isso, né? O ser humano tá aqui para isso, para aprender a se desenvolver e criar experiências e a partir disso criar as opiniões, E esse é o barato né? da vida, Esse né? é o barato da Você poder vida. ser realmente livre para poder se Sim. expressar. E que as pessoas respeitem, né? Porque a É. gente hoje em dia nada pode falar. Hum, Né? aham, Então, que ficou as tão pessoas rígido. respeitem a opinião do outro, inclusive dentro do mercado de trabalho, voltando, né? É claro. Nem sempre pode ser que a sua opinião, a sua ideia seja acatada, mas pelo menos respeitada, Exato. não é? Carol, eu amei nosso bate-papo. Também, Gabi, muito Nosso tempo obrigada. acabou. Acho Passa que tão E rápido. a gente tem tanto para conversar. Eu Sim. tinha outras perguntas aqui, ó, tipo umas 10. É, mas vamos nos falando. Muito bom. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que realmente são seus clientes em potencial, que estão em busca de um trabalho ou do empresário. Dá um recado aí para quem você sentir no coração. Bom, meu recado vai para todas as pessoas que têm um objetivo profissional, que é não desistir, é orar, traçar suas metas. A nossa evolução, o nosso processo de constante evolução é uma questão de tempo, então é literalmente não desistir, colocar aí também na nossa cabeça que nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós temos limitações, precisamos respeitar nossas limitações, identificar e compreender as prioridades e seguir. Seguir em frente, se inspirar em pessoas, né, que podem agregar valor para nós em relação à história, à trajetória de vida. E se precisarem de mim, estou à Deixa sua disposição. rede social. O meu Instagram é @acarolabarros. Podem me mandar mensagem no direct, eu respondo sempre. Sempre eu coloco vagas lá no Instagram também. Posto várias dicas de empreendedorismo, dicas de procurar emprego, dicas de como se comportar numa entrevista, enfim, Que são que sensacionais. são fundamentais, porque mais Fundamentais. uma É vez o verdade. óbvio também precisa ser dito, né, Gabi? Sim, com certeza. Com certeza. Então, o meu recado é esse: orar, definir metas, colocar, né, Deus na frente de todos os nossos Sim. objetivos e características. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu vim e eu não desisto, eu não paro. Eu acredito que seja um dos principais pontos e objetivos aí para qualquer pessoa que tem um objetivo profissional e pessoal, porque no final somos todos um. Eu acredito nisso também, Carol. Muito Obrigada a obrigada, viu? Foi você. sensacional. Tenho certeza que você aproveitou muito. Manda esse episódio aí para aquela pessoa que você sentiu no coração de que precisa ouvir. Curte nosso episódio, compartilha, ajuda a engajar essa mensagem tão linda que a gente preparou aqui com tanto carinho, né, Com Carol? certeza, E com até o certeza. próximo episódio. Tchau, galera. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau.